Hoje a gente vai começar falando da parte sensorial, né? Alguém aqui já ouviu falar em papilas gustativas? Essa é a nossa língua, né? Como vocês devem estar reconhecendo, com sabor doce na ponta, né? Salgado nas laterais, um pouquinho mais para trás o azedo e lá no fundo o amargo. O interessante disso aqui é com o desenvolver da idade, as nossas papilas gustativas, elas também vão mudando. O primeiro sabor que a gente recebe é o sabor do leite materno. E o leite materno é adocicado, levemente adocicado, fazendo com que a criança tenha extremo prazer por doce. Porque quando a criança come o sabor doce, ela se lembra do sabor do leite materno da mãe, do aconchego da mãe. Com o passar da idade, essas papilas, elas vão se modificando um pouquinho, fazendo com que a gente tolere outros sabores. Se você pega, por exemplo, um espinafre, né, como tem no exemplo, e dá para um bebê, ele vai tolerar pouquíssimo, porque ele vai sentir o sabor amargo de forma muito mais intensa que a gente, porque as papilas gustativas dele estão ali extremamente potentes para cada sabor. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo essa coisa primitiva, né, de sentir o sabor logo que a gente coloca o alimento na boca. Por isso que a gente vai tolerando mais pimenta. Quanto mais velho a gente fica, mais pimenta a gente coloca na comida, mais tempero a gente tem que colocar. Né? Quem tem criança em casa sabe que a criança tem um paladar extremamente simples. Ela não gosta do muito salgado, ela tolera pouco o azedo, o amargo, e o adulto já tolera bem. E com o passar dos anos, a gente vai tolerando cada vez mais. Ah, Flávia, mas onde você quer chegar com isso? Simples. Quem aqui come verduras, legumes, frutas, sem muitas exceções? Só não come jiló? Não come? Começa a experimentar. Quem não comer, por exemplo, jiló, eu também não como jiló. Eu não como jiló, mas porque eu olho e acho feio. Você não comer 2, 3 exceções, meu marido não come berinjela de jeito nenhum. Eu não vou ensinar ele a comer berinjela. Por quê que eu não vou ensinar? Porque ele come todos os outros. O prato lá em casa é colorido. Então, assim, não comer um ou outro alimento, isso é normal. As exceções, é normal o adulto ter. O que não é normal? O paladar infantil. E isso que nós vamos falar hoje, né, Cássia? Cássia vai explicar toda a parte psicológica do paladar infantil e eu quero que vocês entendam a parte fisiológica, porque isso dá para mudar. Dá para você se acostumar com um novo sabor, até mesmo porque quando você determina que não gosta de uma coisa, geralmente é na infância, na adolescência, que às vezes o pai e a mãe pegavam o chinelo e falavam, agora você vai comer isso aqui. Então você já cresce, agora meu pai e minha mãe não estão do lado, não vou comer mesmo. Então assim, vamos tentar desmistificar isso aí, tá? Sua papila gustativa já mudou. Você vai começar a pegar um alimento por semana. Por exemplo, o alface, um que você tenha
mais dificuldade. E vai comer todo dia no almoço. Um pouquinho. Começou a se acostumar? Come a outra semana também. Sentiu que dá para mudar para outro tipo? Aí, por exemplo, vai pegar uma cenoura crua. Vai ficar uma semana comendo só cenoura crua. Por quê? A nossa papila gustativa, quando... Isso é cientificamente provado, tá? Não é Flávio Palombini que está criando, não. Quando você repete várias vezes o mesmo sabor, ela se adapta àquele alimento. É igual comida japonesa. Comida japonesa, a maior parte das pessoas adultas comem, mas num primeiro momento, quando olha, sente o cheiro e come pela primeira vez, acha que não vou gostar, não é isso? A primeira experiência nunca é a melhor. E depois se acostuma, né? Por conta da questão da textura, que é meio gosmenta, né? Muito salgada, por conta do shoyu. Então você se acostuma com aquele paladar. O que eu queria? Que vocês começassem a se acostumar com novos paladares. Começassem a treinar as papilas gustativas de vocês a esse paladar. Até mesmo porque as nossas, quer ver? Tem uma coisa interessante. Quem aqui fuma? Alguém fuma? Não, né? A nicotina prejudica muito também. A nicotina, ela modifica a papila gustativa, fazendo com que a pessoa não sinta muito o sabor do alimento. Então, ela passa até a comer menos. Vocês já notaram que, às vezes, a pessoa, quando para de fumar, às vezes, engorda um pouquinho? Por conta disso também. Então, além da nicotina fazer mal para o pulmão, né, aquilo tudo que eu não preciso falar aqui, ela ainda modifica a papila gustativa, fazendo com que a pessoa não tenha a mesma sensação do alimento. Né? O cheiro também é extremamente importante quando a gente vai fazer uma comida. Usar ervas, né, para quem gosta de açafrão, ervas finas na alimentação, né, claro, a pessoa não tendo restrição, é extremamente benéfico para a circulação sanguínea, para abrir o apetite para aquele alimento. Quem tem dificuldade de comer saladas, eu vou ver se essa semana eu mando um e-mail com alguns molhinhos de salada, alguns temperos, algumas receitinhas. Hoje eu entreguei essa folha, deixa eu pegar aqui. Luana, empresta aqui esse passo. Bem, vamos falar primeiro da semana passada, né? Na primeira passada, eu entreguei um deverzinho de casa para quem não estava fazendo nada de dieta. Você já está seguindo uma dieta, você pode estar seguindo a sua própria dieta e colocar alguns extras que eu estou entregando, né? Alguém já começou a mudar algum hábito dentro disso aqui? Queria que vocês falassem um pouquinho. Você começou a beber a água ao acordar? Comecei com a água, o pão já tinha água. Do pão integral. Já coloco aqui 7 gramas. Ótimo. Depois, acho que o que é difícil de achar é o queijo sem lactose. Mas esse passo aí é agora mais adiante. Né? O importante para mim, o que é? Começar a disciplinar. Eu não estou muito preocupada em que vocês mudem imediatamente a dieta. Tanto que eu não estou falando muito disso nas palestras. A minha preocupação principal é disciplinar vocês a comerem de 3 em 3 horas.
é programar vocês. Acordou? Tomou um copo de água. Isso precisa ser um ritual. Tomou o café da manhã, 3 horas depois vai tomar o lanche da manhã. 3 horas depois vai almoçar. Isso tem que ser automático. Isso tem que ficar afiado. Eu não estou me preocupando muito agora em cobrar a mudança dos ingredientes. Se vocês começarem a se alimentarem de 3 em 3 horas, seguindo esses rituais, isso já vai ser para mim uma grande mudança, para ali na frente poder cobrar de vocês uma dieta um pouquinho mais apertada, porque essa parte vai chegar. Vocês não vão gostar muito não, mas vai chegar. Porque quem é meu paciente aqui sabe, né, que essa parte alimentar lá na clínica é bem mais apertadinha. Bem, na primeira dica, eu dei uma receita de cubo verde. Alguém fez? Eu não entendi como é que é. Eu não cheguei a fazer essa parte aqui, não. Então, você teve dúvida de como fazer? Como fazer? Você vai pegar todos esses ingredientes, vai bater com mais ou menos um copo de água cheio, indicador. Se ficar grossinho, você pode botar um pouquinho mais de água. Vai pegar uma forminha de gelo, daquela com um cubo mais ou menos desse tamanho, vai colocar no cubo. Depois que virou uma pedrinha, você desforma, bota no tupperware de vidro, tampa e deixa no congelador. De manhã você pode pegar um suco de abacaxi ou um chá gelado, pegar 3... Faz o suco de abacaxi mais esse cubo, né? aí pega uns 3 cubinhos desse e bate. Esses ingredientes vão começar a diminuir o nível de toxina. Por quê? A toxina é o que atrapalha o seu metabolismo a funcionar. Se você puder tomar esse suco em jejum, melhor ainda. Porque você já vai começar a destoxificar desde de manhã. Então, esse suco verde nada mais é uma preparação mesmo, é uma limpeza pela manhã. Isso faz total diferença dentro de uma dieta. Bem, Você falou assim, quem fez a mudança. Eu mudei, eu reduzi bastante a quantidade. Eu sou diabético e algumas vezes eu senti muita fraqueza. Aí, dependendo da atividade que eu tenho que fazer, né, eu sinto muita debilidade, por exemplo. Tem dificuldade no raciocínio, por exemplo, se tivesse uma reunião, e no campo também. Mas você mudou as quantidades de todo o dia? Foi o seguinte, porque até agora a gente só trabalhou o café da manhã. Isso, mas assim, eu mudei no almoço, mudei na parte da tarde e estou tentando jantar, não comer fazer lanche. Mas o meu problema é aquele período da manhã e tarde. Então, essa dica que eu dei, o que eu queria te pedir? Eu sei que você está doido para fazer o dia todo. Mas eu queria assim, que você esperasse um pouquinho mais, tentasse seguir dentro do tempo que eu estou te passando. Até mesmo para lá na frente você não desistir. Na próxima reunião, eu vou passar a parte do almoço e vou passar o lanche da tarde. Vocês daqui a umas 2 reuniões já vão ter dieta toda. Calma. Hoje, eu trouxe o quê? Queria que vocês dessem uma olhadinha, né? Eu acabei de passar assim como você vai trocar o café pelo chá, vocês seguissem essa sequência, né? A questão também das fibras junto com a fruta, aveia, quinoa, chia, que eu queria que vocês incluíssem na alimentação. Para você que é diabético, excelente.
tá? Esse nível, aumento o nível de fibras para a gente segurar bem a sua glicose. E também eu incluí o lanchinho da manhã. Então vamos combinar o seguinte: se você tomou café 7h30 da manhã, 10 horas da manhã, mais ou menos entre 2h30 e 3 horas depois, você vai tomar o lanche da manhã e mais ou menos 2h30, 3 horas depois do lanche da manhã, vocês vão almoçar, tá? Eu dei aqui um exemplo de lanche da manhã que eu dou bastante para paciente e que fica fácil, que é fruta, né? Que pode ser fruta fresca ou a fruta seca com a castanha do Pará. A castanha do Pará, mesmo quem tem colesterol alto pode usar, sem problema nenhum nessa quantidade. E coloquei também a opção da fruta com aquela barrinha da Levita de grãos. Vocês conhecem essa barrinha? Não é aquela barrinha de cereal da Quaker não, tá? De trio, nada disso. É de grãos mesmo, aquela fininha. Tem uns até gostosos, assim, que é de amendoinzinho, de quinoa. Tem umas que tem um sabor bem agradável. Tem paciente que come e fala que está comendo pé de moleque, de tão gostosa. Então eu queria, assim, que nesses... Ela é diet, ela não tem... Levita, em farmácia tem também, supermercado, ali no Sabor da Terra, geralmente no Carone tem também, tá? Então seria basicamente isso. A questão, acho que você falou do queijo branco sem lactose. Olha só, queijo branco sem lactose. Calma, pode usar o queijo branco normal. Depois, se você sente sintomas como excesso de gases, né, desconforto após o café da manhã, comece a tentar tirar a lactose. O organismo humano, ele não está preparado para comer a lactose. Tem pessoas que têm um pouco mais de enzima, tem pessoas que têm um pouco menos. Então, você vai perceber se você vai tolerar mais ou menos, tá? Vocês têm mais alguma dúvida dessa parte da dieta, da questão das papilas gustativas? Doutor Augusto, você quer falar um pouquinho disso, do mecanismo médico, que a gente estava conversando, da UTI? Você fala? Como uma pessoa ingere muita quantidade de fibras, aí tem muita gases, é normal. Dependendo, se você não tem costume de fibras, às vezes o intestino não está preparado para aquele amido resistente. Então, gera um pouquinho de gás, principalmente se você bebe pouca água. Porque a água dissolve as bolhas de gases. Mas eu já uso há um ano, por exemplo, muita fibra. Mas você toma água suficiente? Então, você deveria fazer o uso de algum tipo de lactobacilos. Talvez o seu intestino não esteja funcionando direitinho. Então, de repente, lá no Mundo Verde tem aqueles lactobacilos, usar por 30, 60 dias, para melhorar a absorção, né? Tá? Mais alguma dúvida? Gente, essa parte da dieta, do acordar até o horário do almoço, hoje tem que estar bem mastigadinha, para na próxima eu entrar no almoço e lanche da tarde. Que vocês tiverem de dúvida, vocês podem estar perguntando agora, tá? É o hábito, acordar, tomar um copo de água. Se quiser trocar o copo de água pelo suco verde, acorda, bate o suco verde, toma, aí depois toma o café da manhã. Pode também, tá? Mais alguma dúvida? Fábio, só a respeito dessa sensação que o senhor sentiu quando você reduziu
a quantidade de alimentação, isso é totalmente normal, independente de ser diabético ou não. Todo mundo que come X e passa a comer X sobre 2, né, e passa a comer metade, tem uma sensação de que... As pessoas relatam várias coisas. Cabeça vazia, dificuldade de raciocínio e N outras coisas. Isso é uma questão de adaptação. Daqui a pouco isso vai melhorar. Agora, como o senhor é diabético, tem que ter alguns cuidados. E o principal cuidado do diabético especificamente não é a quantidade de comida que ele come. O diabético ele tem que comer até um pouco menos que as pessoas não diabéticas. A questão é o intervalo. O diabético tem que ter mais cuidado com o intervalo do que em si com a quantidade de comida. Entendeu? O senhor usa insulina ou é diabético que toma só comprimido? Toma insulina? De manhã à noite? De manhã à noite. Sou diabético já tem 36 anos. Então, o que acontece? Já está com problema renal, alguma coisa assim? Renal não. Então tá bom. Prometido, não faz. Porque o que acontece? A degradação da insulina ela é feita no rim. Então, com o passar dos anos, é como se o diabético curasse. Tenta entender isso. Porque às vezes você vai no endocrinologista, ele passa uma dose de, sei lá, 30 de manhã e 10 à noite, que é o clássico, de insulina NPH. Com o tempo, você começa a não precisar tanto dessa insulina. Por isso que não pode simplesmente pegar uma receita e tocar 30 anos com ela. Tem que acompanhar direitinho com o endócrino, porque isso aí tem que ser ajustado. Então, porque como o não diabético, ele come e a própria alimentação batendo no estômago induz o pâncreas a produzir insulina. No caso do diabético, que ele toma insulina externa ou exógena, então tem que regular melhor essa alimentação aí, entendeu? Então você não pode realmente ficar... Porque, curiosamente, para o diabético é muito mais perigoso a glicose baixa do que alta. Já te explicaram isso com certeza, não é isso? Se você pegar um diabético que tiver com a glicose de 250, ele está normal. Agora, se baixar de 50, pode trazer um problema sério. Então, o diabético, ele tem que se preocupar, evidentemente, com a hiperglicemia, o médico dele vai controlar, sem nenhum problema. Mas a hipoglicemia é até mais perigoso. Então, pode reduzir bastante, não precisa ficar comendo, não tem isso, mas o horário é fundamental que você não deixe passar as 3 horas. 3 horas no diabético é mais importante do que no não diabético. Para todo mundo é importante, mas no diabético é mais ainda. Então, mas meu trabalho não dá um jeito. Esconde uma comida, não sei onde. Eu, por exemplo, onde eu trabalho, não pode ter nenhum tipo de alimento. Porque senão a vigilância sanitária chega e dá uma multa gigante. A gente até já tomou, inclusive. Entendeu? Então é cheio de regras, né, no ambiente hospitalar. Mas a gente tem uma barrinha na maleta, eu deixei no carro, mas sempre tem uma barrinha. A gente vai acabando adaptando ao sistema, entendeu? Eu não posso ter uma geladeira no consultório porque a vigilância sanitária não permite. Assim, pode ter uma geladeira para deixar remédio, mas não pode deixar comida. Então eu não consigo comer uma fruta, mas como uma barrinha. E assim a gente vai tocando a vida. Também não vai fazer o melhor dos mundos, nem todo mundo consegue fazer, né? Mas tem que adaptar isso aí. Então esse horário é fundamental. Do café da manhã até o almoço, você pode diminuir, mas tem que regular isso aí, tá bom? Isso é imperativo. Não pode deixar a glicose cair muito, que senão realmente pode trazer problema. Beleza? Então tá bom, pessoal. Hoje nós vamos começar, na verdade a Cássia vai começar o X da questão. As 2 primeiras aulas foram introdutórias para nós entendermos o que é a psique humana, onde foi falado que 80% da nossa psique, na verdade, né, é o inconsciente, né? Assim que nós aprendemos. Então, tudo que você fala, que você ouve, é 20%. Os outros 80% está escondido lá. Na verdade, ninguém pode ver, nem você mesmo. Então, isso foi o que nós aprendemos. Mas hoje nós vamos entrar realmente, talvez a aula de hoje seja a mais importante. Talvez. É claro que ela vai dar N aulas importantes, mas hoje tem que estar muito claro. Então, eu vou falar agora um pouquinho do ponto de vista biológico, como que a mente humana funciona. Na verdade, a mente animal. Porque o homem é um animal um pouco mais sofisticado. A gente faz o mesmo comportamento animal, só que um pouco mais sofisticado. Só isso. Mas os comportamentos são os mesmos. Então, eu vou explicar biologicamente como mais ou menos que a nossa mente funciona, para depois a Cássia realmente, vai ser uma introdução pequena,
para depois a Cássia realmente entrar na parte da nossa humanidade, a nossa psique humana em relação a... Essa é a primeira vez que você vai falar realmente em relação, não é isso, Cássia? Em relação realmente à comida. Porque, por enquanto, a gente falou do, né, que inconsciente, são os desejos, tá? Mas agora vamos falar de comida. Por que que a gente quer comer uma barra de chocolate e não um quadradinho de chocolate? Que, teoricamente, era a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, nós somos animais, né? Nos reinos aí e tal, aquela aula de biologia que, né, a gente prestava atenção mais ou menos. Então, nós somos animais. E como é que funciona a mente animal? A do homem é igual a do passarinho, mesma coisa. Funciona assim. Existem substâncias químicas que não interessa quais são, mas temos que entender isso. O cérebro ele é dividido em várias áreas. Dividido mesmo, ele não é uma coisa única. O cérebro é como se fosse uma empresa. Tem um lugar onde fica o presidente, a sala dele. Tem um lugar onde fica a contabilidade. Tem um lugar que todos se comunicam, porque se não se comunicar, a empresa quebra. Então, tudo se comunica, mas tem lugar específico. Tem o almoxerifado. Então, o cérebro é assim também. Ele tem regiões específicas para cada coisa, tanto o nosso quanto de qualquer animal. Então, tem uma região, por exemplo, da visão. Você não enxerga no seu cérebro todo. A luz entra pelos nossos olhos e vai especificamente para uma área do cérebro, a área da visão. Ok? Se você tirar só essa parte do cérebro, você fica cego, mesmo tendo olhos muito bons. Existe uma área específica para a fala. Inclusive, são duas. Uma para você entender a fala e outra para você falar. São regiões pequenininhas. E também existe a região do prazer. A região do prazer. Existe uma região do cérebro específica que é acionada quando você sente qualquer prazer. Qualquer um, qualquer um. É no mesmo lugar? No mesmo lugar. E sexo? Mesmo lugar. X-tudo? Mesmo lugar. Pular de bungee jump? Para quem gosta, mesmo lugar. Para mim, aciona uma outra área. Que é a área do pânico, mas é uma outra. A gente fala nisso um outro dia. Mas a área do prazer e as substâncias químicas do prazer, elas são até mapeadas no cérebro. Um neurocientista consegue enfiar um eletrodo nessa região específica do cérebro, como já foi feito, por exemplo, com um estudo com macaco, colocar o eletrodo na região do prazer e toda vez que ele puxava a alavanca, dava uma descarga elétrica mínima na região do prazer e isso acionava aquela região. Então, o macaco chegou a puxar 1.700 vezes por minuto. Pra você ver a velocidade, hein? A alavanca. Aí colocava macaca no cio, ele não queria, colocava banana, ele não queria nada. Porque, pra quê? Se você pode só puxar a alavanca e ter o mesmo prazer. Porque, quimicamente falando, é o mesmo. Estão entendendo isso, pessoal? É uma região do cérebro que tem gente, inclusive, que não tem. Então, essa pessoa não vai sentir prazer com nada na vida nunca. Né? Que pessoa triste. E existe uma região do desprazer também, que é a mesma região que é acionada quando você, por exemplo, se arrepende de alguma coisa. Se alguém fez uma coisa muito feia e se arrependeu, sabe exatamente do que eu estou falando. É uma sensação horrível. A maioria das vezes ela só dura meia hora, mas imagina essa região ativada constantemente. A pessoa pula da ponte. Não é brincadeira, pula mesmo. Então, eu estou falando do ponto de vista bioquímico, como médico. Depois a Cássia vai rebuscar isso totalmente na nossa humanidade, mas nós temos que entender como que funciona quimicamente. Estou falando a grosso modo, mas só para vocês entenderem. Então, como qualquer animal, a gente tenta repetir o que dá prazer, o que ativa a região do cérebro do prazer, e tenta não repetir aquilo que dá desprazer. Não precisa ser gênio para isso. Como eu estou te falando, os animais também fazem. Você coloca um animal, ele faz uma coisa, você dá uma lambada nele, ele pode fazer uma segunda vez, você dá outra lambada, daqui a pouco ele para. É assim que você adestra animais. É assim, com recompensa. Tem dois tipos de adestramento. Você pode adestrar uma foca. Ela faz uma coisa certa, você dá um peixe. Então, vai ativar a região do prazer. Então, ela vai querer repetir aquilo 1000 vezes. Quem foi lá na Disney sabe disso. Ela vai repetir para ganhar aquele peixe de novo. E tem uma outra maneira de adestrar que é sentando o pau.
E um amigo meu, adestrador de cachorros, ele falou que tem hora, dependendo da raça, que você tem que acionar essa região, não tem jeito. Então o cachorro faz uma coisa, você dá um choque ou provoca algum tipo de dor, e ele adestra também do mesmo jeito. Então, para você ver que prazer e desprazer, eles acabam moldando as nossas condutas. Você faz uma coisa que te dá prazer, você repete aquilo. Uma criança faz faz uma gracinha, todo mundo, que bonito. Ela é legal, ela pega e repete 1000 vezes. Quem tem filho pequeno sabe disso. Para ganhar aquele mesmo parabéns ali. E a região do desprazer, nós evitamos ao máximo de repetir aquela ação que nos trouxe desprazer. Por que nós estamos falando isso? Porque o que traz prazer para nós? Eu não vou entrar nesse mérito, assunto da Cássia. Mas só para vocês entenderem que o prazer como um todo, você acha que você tem muitos prazeres na sua vida, mas quimicamente, biologicamente falando, é um prazer único. Você tem uma região do prazer. Quando você consegue acioná-la, você tem prazer. Por isso que os prazeres são diferentes para todos nós. Tem gente que o prazer dele é uma comida, ou sexo, ou tudo isso ao mesmo tempo, ou ganhar dinheiro. Tem gente que o prazer dele é ver o dinheiro na conta. E tem gente que o prazer dele é correr em carros velozes. Tem gente que quer viajar, tem gente que quer ler. Cada um gosta de uma ou várias coisas. Mas, resumindo, isso tudo vai chegar no cérebro, na região do prazer. Estão entendendo, pessoal? Está claro isso? E o desprazer é a mesma coisa. Tem coisa que a mim pode ser repugnante e para você não. Né? Pode ser repugnante para mim, pode ser um Deus. E o que é isso, então? Por que nós somos diferentes? Aí vai da criação, porque nós não somos animais. Porque nós somos sofisticados. Porque no animal, existe uma coisa que ele chama de instinto, não é isso? Instinto. Aí, quando ele consegue realizar o instinto, ele ativa a região do prazer. Estão entendendo? Se ele não consegue, ele estressa. Estressa mesmo, o nome é estresse mesmo. Então, gato estressa, estressa. Cachorro estressa, estressa. Por exemplo, você pega um animal de savana, um animal corredor, e confina ele, o instinto dele é correr. Se você prendeu ele, ele estressa. Estão entendendo? Nós, homens, somos um pouco mais sofisticados. Os nossos instintos, elas são chamadas de necessidades. Né? Você tem necessidades, que nem sempre são instintivas. Às vezes a sociedade impõe necessidades a você. Por exemplo, você tem que ter um iPhone. A necessidade foi imposta, mas você tem essa necessidade. Então a gente não chama mais de resposta, porque o animal tem estímulo e resposta. O homem tem necessidade e comportamento. É a mesma coisa, só que nós somos mais sofisticados. Então o animal ele tem um estímulo e ele tem que responder a esse estímulo. O homem tem uma necessidade, homem e mulher até mais, né? Tem uma necessidade e ele tem um comportamento em resposta a essa necessidade. Então, a área do prazer e a área do desprazer. Nós repetimos aquilo que nos dá prazer e tentamos não repetir aquilo que nos dá desprazer. A Cássia vai falar que dos nossos prazeres, que o homem, na sua sofisticação, ele consegue, através do autoconhecimento, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, trocar, entender inicialmente e depois trocar esse gatilho. Porque a grande questão é o gatilho. A área do prazer ninguém muda, a área do desprazer ninguém muda. Estou falando a área cerebral, você não muda isso. Mas você pode mudar o gatilho que leva ao prazer. Estão entendendo isso, pessoal, ou não? Então, por exemplo, eu tenho a área do prazer, que na minha criação, na minha cultura, não interessa. É a área que, vamos supor, é a comida. Eu sinto muito prazer. Temos que entender isso aí, mas não é minha área. Vai ser brilhantemente explicado pela Cássia. Eu posso trocar esse gatilho. Porque o exercício físico, ele também ativa a área do prazer. O problema é que ele só ativa depois de 20 minutos, pelo menos, de exercício. E o chocolate ativa em torno de 20 segundos. Então não tem como competir, pô. Eu tenho que entrar na esteira e ficar 20 minutos. Não dá prazer nenhum nos primeiros 20 minutos. Não dá prazer nenhum. Tá lá correndo. Só dá sua dor na perna
Exatamente. 20 eu já parei, normalmente, entendeu? Ou caí para trás. E o chocolate, não. Como qualquer açúcar já quebrado, diferente da batata, que também é açúcar, mas está inteiro, o açúcar já em forma de monomolecular, ele dá prazer instantâneo. Chocolate, Coca-Cola. A Coca-Cola, além do açúcar, ainda tem o gás, a distensão do estômago pelo gás. Por isso que refrigerante é melhor do que suco, no sentido assim, do prazer. A distensão do estômago pelo gás do refrigerante ativa a área do prazer. Vocês estão vendo que tudo que não presta dá prazer e muito. Então, o que nós vamos aprender aqui, gente? Nós temos que entender que nós não somos animais. Nós não somos os seres sofisticados, sensíveis e racionais. Então, nós vamos aprender com a Cássia. Não é alterar a nossa biologia, não é isso. Nós vamos continuar tendo prazer e desprazer. Só que nós temos que mudar esses gatilhos da parte psicológica. Estão entendendo? Ou não? As drogas, por exemplo, algumas drogas ativam a área do prazer, não são todas. Algumas ativam a área do prazer. A mais famosa delas é o LSD. Foi muito usado nos anos 70. O LSD, não, desculpa, errei. A heroína. A heroína, que foi muito comum nos anos 70, ela substitui, ela chega a dar o que os médicos chamam de orgasmo abdominal. O orgasmo abdominal ele só é atingido de duas maneiras. Ou através do sexo tântrico, que é um sexo que se aprende na Índia, que demora assim 6 horas o negócio. Tem um treinamento violento para fazer. 6 horas, hein? Ou então toma uma dose de heroína, que é a mesma coisa. Então, imagina. As pessoas dos anos 70 piraram por causa disso, porque eles acharam uma droga que era teoricamente perfeita, era felicidade em 10 segundos. Entendeu? Então, o camarada que usava heroína, para vocês entenderem como é que funciona isso, ele não comia, porque para quê? Ele só comia quando estava com muita fome mesmo. Mas todo mundo era magrinho, aqueles viciados de heroína é sempre magrinho. Por quê? Porque você não come. O prazer já está ali. Não fazia sexo, não fazia nada. Nada. Não fazia nada. Não trabalhava, não fazia nada. Por quê? Porque aquele prazer já estava ali. Existe uma droga que a gente usa hoje em cirurgia, que eu particularmente uso pouquíssimo. Né? Eu tenho 13 anos de formado, se eu prescrevi ela 10 vezes foi muito. É um tipo de analgésico que muitos pacientes ficam viciados, alguns médicos ficam viciados, a minha instrumentadora ficou viciada e começou a roubar no hospital, a gente teve que demitir ela. E um amigo meu tomou, porque ele operou o joelho e tomou uma dose, um amigo meu médico. Aí ele falou, Guto, vou te descrever o que é. Cada um sente uma coisa, mas ele, especificamente, ele falou uma coisa muito curiosa. Talvez a Cássia falaria uma outra coisa, porque gosta de outra coisa. Mas ele falou, a sensação que eu tive era de um domingo de manhã de sol, e eu tinha ido na padaria e tinha aquele cheiro de pão quentinho e eu estava comprando para levar para casa. Ele falou que foi essa a sensação. Que no caso dele, a sensação mais gostosa que ele teve na vida dele. Uma única dose. Então, para vocês verem que a nossa química, a gente não consegue fugir disso. Entendeu? Nós não somos anjos, nós somos animais. Só que nós somos o quê? Somos homens. E sofisticamos o raciocínio. Então, nós entendemos o que nós somos e quem nós somos. E por que somos de tal e tal maneira. Nós ainda não, estamos aprendendo ainda, né? Cássia já sabe, mas nós vamos aprender. Por que isso? Porque nós vamos entender que tudo isso pode ser ressimbolizado. Porque o prazer ele vem do símbolo, né? Você tem um prazer químico, mas você colocou esse prazer em alguns símbolos de acordo com a nossa criação. E nós vamos substituir os símbolos ruins, aqueles que causam mal à nossa saúde, é o que nós vamos fazer aqui, por símbolos bons. Então, se dá prazer, eu ativo a região do prazer comendo chocolate e ativo a região do prazer com exercício, nós podemos trocar isso aí. Mas isso depende de um treinamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, tá bom. Hoje a gente vai recapitular um pouquinho do que eu falei no último dia, que era o inconsciente, mas hoje eu vou falar de quando a gente era bebezinho. Tudo começa quando a gente é criancinha. Quando a gente nasce da barriga da mãe para a barriga do mundo. E quando a gente nasce da barriga da mãe, que a gente vem, capta
aquele entendimento da língua que a Flávia falou com muita propriedade, a gente nasce com qual determinação para a vida? Parece que a gente já nasce com a determinação, mãe gordinha, pai gordinho, a gente vai ser gordinho. Se fosse assim, seria fatalismo, né? Então, hoje a gente está aqui para explicar e para quebrar esse ciclo. Se a gente não quebrar o ciclo, a gente não consegue emagrecer. Porque a gente vai aprendendo dentro de casa. Vamos começar a explicação. E por incrível que pareça, a infância nos persegue por toda a vida. Quando eu era criança, eu tenho um perfil de estar presa nessa fase que hoje eu vou falar para vocês. Hoje a gente vai estudar da fixação na boca. O Freud, o cara que eu sou apaixonada depois do Lorenzo e do Zé, eu sou apaixonada pelo Sigmund Freud, ele explicou isso. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, vou dar um passo a mais para explicar isso. Quando eu era criança, eu tenho temperamento sanguíneo. Todo mundo já fez o teste do temperamento? Quem está sentado aqui vai ter temperamento sanguíneo ou melancólico, senão não estaria aqui. Olha a triste coisa, já sei disso. Todo mundo fez o teste, viu? Você viu no sanguíneo, né? Tem que ter esse vírus, senão não está aqui. Colérico não vai ter essa tendência a ganhar um pezinho a mais. Ele tem um outro comportamento. E minha mãe uma vez comprou 40 manguitas. Isso aí é o clássico. Quem já viu falar de manguita? Hoje eu fui no supermercado, eu vi as manguitas. E eu estava muito aflita, com 9 anos, por causa de alguma coisa. Estresse da vida. Estresse a gente usa hoje como figura de linguagem, mas nessa época eu estava realmente estressada por alguma coisa, estava fazendo admissão. Eu sou da época da admissão. Ia ter que estudar na cidade, aquela confusão. Minha mãe comprou 40 manguetas e adivinha o que eu fiz com as 40 manguetas? Todas. Todas. Perfil do ser humano que tem uma tendência a ter um pouquinho mais de quilo. Intensidade. E por que a gente tem essa intensidade? Eu me lembro, minha mãe chegando em casa falando que precisava comer as 40 manguitas, aí tive intoxicação, aquela coisa toda. E isso foi um clássico que me marcou. Lembra que no primeiro dia eu já falei para vocês que na minha adolescência eu fui gordinha? Então, interessante, quando eu estava estudando, porque nesse momento que eu estudei para dar a fase oral, porque lá no curso eu dou abrangente, aqui eu peguei a lupa e abaixei. Eu fui entendendo mais do perfil do ser humano que se torna um cara que está acima do peso. A gente sempre pensa assim, quem está acima do peso tem vontade fraca. Quem está acima do peso não tem motivação. Muito pelo contrário. Quem está acima do peso é extremamente otimista. Se você falar, vamos emagrecer, ele fala, vamos emagrecer. Ele vai 2, 3, 4 dias, no 4º dia que ele fala, está muito difícil emagrecer, vamos para outra coisa. Então, ele tem uma vontade que é otimista. O perfil dele é otimista. Ele não é fraco de vontade, só que a vontade dele é curta. Mas por que a vontade dele é curta? Aí a gente tem que voltar. Eu sei que vocês odeiam a psicanálise, eu sei, todo mundo odeia, mas o Freud fala, a história da sua vida está atrás. E é aquilo, a Marlene, a secretária da Flávia, da doutora Flávia, ela digitalizou uma matéria que saiu na Super Interessante e já mandou para vocês por e-mail, que fala do inconsciente, lá uma linguagem bem de senso comum, porque tem 2 sensos, científico e o comum. Comum é esse que todo mundo lê. Então, aquela matéria está muito legal porque ela está de senso comum. E aí, naquela matéria explica exatamente isso. Tem uma evidência científica que comprova que tudo que a gente faz hoje são os padrões da infância. Eu gosto daquela sarjazinha ali. O cara é um empresário, super bem sucedido, mas quem fala com ele é uma criança. É uma criança, e essa criança é ele. Dica para vocês entenderem isso. Todo mundo assistiu o filme 2 Vidas com o gato Bruce Willis. Vale a pena que é um gato, e aí vocês vão assistir. Vocês vão entender o que é isso aqui, o que é estar preso no passado. Porque eu não vou ter tempo hábil aqui de ficar explicando o que é estar preso no passado. Então, vocês assistindo o filme lá, o Bruce Willis, ele começa num avião, todo bonitão, há uns 15 anos atrás, na época que ele fazia Duro de Matar. Assistam, tenham curiosidade, baixa na internet, que não vende mais em locador, em canto nenhum. Vocês vão entender o que é isso de estar preso em algum lugar do passado. E aí é a gente que está preso. E todos os nossos comportamentos são repetições.
Todas as vezes que eu estou em algum lugar e eu estou com vontade de levar o verde, o amarelo e o vermelho, lembra da minha personalidade que tem um temperamento de otimismo, eu falo, peraí, 40 manguitas de novo? Não, ó. Vamos lá, comer só uma manguita. Mas como mudar isso? É fácil, né? Falar é fácil? Não, é difícil, né? Mas parece fácil. Já teve épocas de eu comprar 3 sapatos, vermelho, azul e verde, uma calça azul, vermelha. Esse é o perfil de quem vai estar sentado aqui. Só que a gente precisa entender. E aí surgem as dúvidas. Óbvio que surgem as dúvidas. A gente fica cheia de questionamento. Como fazer isso? Como controlar nossa emoção? Como segurar as emoções? Como ter controle sobre as coisas que estão passando? Como? Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho que ir explicando essa questão da construção dessa fase que é presa na boca, que chama fase oral, que o prazer, a oralidade que gera o primeiro prazer, que vem do estímulo do cérebro, que aqui na frente, no pré-frontal, está todo o estímulo. Corroborando com o que Guto falou, tem um artigo científico que fala, Philip, nos anos 50, ele foi flechado com ele trabalhava na linha de ferro e algo bateu nele, perfurou o cérebro dele. Ele era um cara cordata, um cara educado, um cara assim, isso é comprovado, é um caso real, que deu estudo, desencadeou todos os estudos. E depois a barra ficou, não matou ele, e ele voltou. Ele se tornou uma outra pessoa, o prazer dele mudou. Tanto que ele tinha um emprego certo, e depois ele deixou de ter um emprego, e ele se tornou uma pessoa com outra área de prazer. Então, olha como é grave a gente, quando está marcado por uma área de prazer que está na zona do cérebro, que tudo está aqui, não é no coração. Nossa máquina é o cérebro, o coração é um músculo. Então, a gente precisa entender a raiz dessas informações que são colocadas, porque elas não se desgastam com o passar do tempo. A gente de vez em quando não fala assim, vai passar o tempo, vai passar. Quem não já usou isso? Aí passa 20 anos, passa 15 anos, passa 10 anos, você lembra daquele fato como se fosse ontem. Que coisa triste. Por que a gente lembra de fatos que estavam 10 anos atrás como se fosse ontem? E eles já se passaram. E isso acontece mais depois que a gente vai fazendo 40 anos. A nossa memória fica muito mais anterógrada, lá de antigamente, do que a retrógrada daqui. Por que a gente faz isso? É porque as marcas não se desgastam normalmente. E essas amarrações, elas vão amarrando a gente mesmo. Elas vão amarrando. O trabalho do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta familiar é tirar essas amarras, tirar esses nós. Cada um de nós chega cheio de nós. E como que a gente tira? É fácil, né? Botar os slides e falar, tá, então vamos tirar o nó? Como é que tira o nó? Se a gente é cheio de marca, que vai influenciando, que vai levando para a gente a informação da comida e a gente vai ficando daquele jeito. Ali eu usei o exemplo da comida, mas isso serve para qualquer coisa, para todas as nossas compulsões. Pulsões não é prazer? Excesso de prazer. Serve para tudo. De repente você já consegue controlar seu peso, mas você tem que controlar porque você não pode... Uma coisa séria, você não pode, algumas clínicas de recuperação de drogados, eles levam os drogados para lá e troca alguma droga pelo cigarro, troca droga por chocolate. Você não pode. Você tem que aprender a dominar essa área que está aqui. Só que essa área aqui é dominada pela gente. Nós dominamos ela, porque ela está dentro da gente. Nós somos seres, como o Guto falou, sofisticados. A gente não é um animal irracional que faz porque quer. Eu atendo alguns homens que eles chegam e falam, não, eu tenho vontade de transar toda hora. Eu falo, tá no cio? A gente não é assim. A gente tem que controlar, mas o homem tem um órgão externo e tem mais vontade. A vontade é aqui, ó, é na mente. Então, se a gente controlar a mente, a gente controla todo o resto do corpo. E é isso que a gente vai começar a aprender hoje. Que essa aula de hoje, sobre a oralidade, a gente vai custar um pouquinho mais. A gente chegou à conclusão que é melhor dividir ela em 3. Para ficar aquela coisa bem degustada, porque é o X, Y, Z do emagrecimento. Então, a gente vai ter que ir com muita calma, com muita cautela explicando. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas alimentações,
E toda a nossa seletividade alimentar foi construída. Essa figura aqui é de quem? Quem que lembra essa aqui? A mãe. Sabia que a culpa estava nela. Olha que coisa triste. Nós somos muito mais o que a mãe fez com a gente do que o pai. Vamos tentar entender isso. Pensa em uma família bem equilibrada. Pensa na mãe dessa família. Pensaram? Agora pensa uma família bem birutinha. Agora pensa na mãe. E pensa no pai. Às vezes o pai é legal, é estruturado. Quem bagunça o coreto é a mãe. Olha que coisa triste, pelo amor de Deus. Que responsabilidade que a gente tem como mulher. Para a psicanálise, é a mãe que estabelece a figura do pai. Então é a mãe que chama o pai para a relação. Por que eu estou explicando isso? Para mostrar para vocês que o filho nasce da barriga da mãe para a barriga do mundo. É o primeiro nascimento que a gente tem. O segundo nascimento é quando você nasce da barriga da família para a barriga do mundo social. Que você sai de casa e vai para o mundo social, ali com 6, 7 anos. E o terceiro nascimento, tudo simbólico, é quando você nasce para a barriga da adolescência. E o quarto é a última fase, é quando a gente nasce para a barriga da maturidade. São os 4 passos mais importantes que a gente tem na vida. Então vamos entender o primeiro. A mãe está lá com o filho na barriga, ela vai trazer todas as motivações dela para o outro. E eu gosto dessa tela que foi pintada pelo Fernando Botelho em 1932. Olha como ele retratou a família colombiana. Ele é colombiano. Ele retratou a família em 1932, no ano que meu pai nasceu. 81 anos atrás. Então, olha como os hábitos estão se perpetuando. E isso é só para mostrar para vocês que, às vezes, você não sabe exatamente quem é você. Se eu perguntar a qualquer um aqui, falar, quem é você? Você vai falar, eu sou Cássia, sou legal, simpática e agradável. E o seu defeito? Porque, por que eu dei o teste do temperamento? Nós demos o teste do temperamento no primeiro dia. A gente tem que saber as nossas fortalezas e a gente tem que saber as nossas fraquezas. Se a gente só sabe as nossas fortalezas e a gente não sabe as nossas fraquezas, na hora que você fica irritado com alguma coisa, aonde você desconta o que você fica irritado? Cada um desconta numa coisa. Eu estou falando do aspecto psicológico do sistema cerebral. Irritou, vai aqui para cima. Irritou, vai para cima, vai para a boca, vai para sair para o shopping comprar, vai correr. Todo mundo tem uma área que desconta. Só que a gente tem que aprender a se conhecer. A gente tem que olhar no espelho e saber. Confessar para vocês entenderem o que é um autoconhecimento. Eu sou brava de quebrar o pescoço da pessoa. Eu quebro tranquila. Como eu sei que eu sou assim, nessa hora eu falo baixinho, volto, pondero. E eu acabo não errando. Quantas pessoas são extremamente, nem sanguíneas, são hemorrágicas. Nós não estamos falando do temperamento sanguíneo? E aí elas passam para cima e falam, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Isso é a falta do autoconhecimento. Quantas pessoas falam, você já viu alguma pessoa acima do peso falar que come? Você já viu? A pessoa fala o quê? Não nós aqui, que a gente já está sabendo que nós não somos assim. Mas os nossos amigos, que a gente chama para vir aqui, quando a gente fala, fulana, você está com 30 quilos acima do peso, ela fala, engraçado, eu quase não como. Ou vocês nunca ouviram isso, só eu que escuto. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não querem se conhecer. Elas não querem admitir o que Freud falou. Que todos nós estamos presos, nós estamos falando de comida, então eu só vou gastar tempo falando na oralidade. A teoria do Freud ela é extensa. Então, todos nós que temos a tendência a querer trocar o prazer pela comida, a gente tem até 2 anos emocionalmente. Na próxima encontro, dia 19, se for dia 19 que a gente vai definir, eu vou trazer um kit de chupeta e mamadeira e fralda. O que vocês acham? Já que todo mundo tem até 2... Que tal, Luana, na clínica lá, você com a doutora Flávia, você entregar para seus pacientes um kit
que aí ele não vai ter vontade de comer. E a vontade de comer começa exatamente quando a gente nasce. Essa é a matéria que foi passada para vocês. Quem não tem ainda, por favor, depois deixa o e-mail, lá embaixo deve ter o e-mail, vamos passar de novo para vocês, pode ficar tranquila. É dessa matéria aí. Vamos só recapitular isso para a gente entrar na fase oral. Vocês lembram do inconsciente? O inconsciente, acima do nível do mar, o Titanic, quando bateu naquele gelo, ele bateu na pontinha? Ele bateu aonde? Ele bateu no fundo. E o fundo, que é a nossa emoção, é 80% da gente. Nós somos 80% daquilo que a gente não sabe o que é. Só rápido para a gente gravar o que é inconsciente. O inconsciente, ele aparece pelos nossos sonhos. Essa teoria não é minha, é do Dr. Sigmund Freud, um médico neurologista que falou isso, que descobriu o saber da psicanálise em 1896. E ele abriu todas as outras teorias. A psicologia no mundo tem 100 anos, a psicanálise tem mais anos. No Brasil, a psicologia ela foi lançada em 82, para vocês verem como o saber da psicologia é muito depois do saber do Freud. O Freud é o grande precursor e não tem nenhuma teoria ainda que bata dele. E o Eric Kandel, quando fez essa matéria aqui, ele comprovou a existência do inconsciente no nosso cérebro. Então, vamos entender como o inconsciente se manifesta. Por que eu tenho que explicar de novo o inconsciente? Porque não dá para entrar direto na fase oral se a gente não entender bem o inconsciente. O inconsciente se manifesta pelos sonhos. Vocês sonham? Não fala que não sonha não, senão vocês podem ser psicopata. Só psicopata que não... Todo mundo sonha, às vezes a gente não lembra, porque tem a censura. Já pensou? Você é casado há 80 anos, você sonha que está querendo ter um caso com Brad Pitt? Você não vai acordar lembrando, falar, vou largar meu marido velhinho para pegar Brad Pitt. Você fala, não sonhei com nada. Aí você não sonha. Outro tipo, uma vez meu marido estava brigando comigo, a primeira esposa dele chama Beatriz. O outro tipo é o ato falho, são as falhas da linguagem, manifestações do inconsciente. Aí a gente estava brigando, casal que não briga separa, então casal tem que brigar. Chega no meu consultório falando, a gente não briga, eu falo, é por isso que está aqui, né? Se brigasse, tem que brigar, não é socar, tem que trocar, as pessoas são diferentes. Hã? Não é, Beto? É ela que falou, não foi eu não. Não sou, né? Por isso que ela está toda cheia de hematoma. Então, aí o José, meu marido que está viajando hoje, que isso que ele não está aqui, ele um dia a gente estava discutindo sobre qualquer coisa, ele virou e falou, para Beatriz! Eu falei, Beatriz, não. Ah, não. Aí Beatriz, não. Como eu sou muito brincalhona, ele falou, ai meu Deus, tá vendo? Você me deixa tão nervoso que parece que eu estou casado com Beatriz. Eu falei, nada de Beatriz. Isso é ato falho. O que estava falando aqui nele era o 80% dele. Não era os 20%. Outra forma do inconsciente se manifestar são pelas nossas defesas. Já repararam que quando você conhece alguém, ou você gosta ou você odeia? Quando você gosta, alguém é parecido com quem? Você não gosta da sua qualidade que você reconhece na pessoa, você fala, nossa, gostei que a pessoa trabalhadeira, estudiosa. Aí quando você não gosta, você fala, ai, não gostei, antipática. Se você tivesse uma psicanalista de colo, assim, a tiracola, ela ia falar, ela é igual a você. Tem uma moça que uma vez estava me contando uma coisa, falando assim, eu briguei com uma colega de trabalho minha, ela chegou lá toda tupetuda, toda arrogante. Aí eu virei para ela e falei, ela lembra quem? Pergunta terapêutica. Aí ela olhou e falou, não é a mim não, hein? Falei, não é você não. Falou assim, já se entregou. São as defesas projetivas. O inconsciente, ele aparece pelas nossas defesas. E outra coisa que o inconsciente aparece é a fase oral. Tudo que está aqui, abaixo do nível do mar, é o que faz você viver 80% do que você vive. Sabe aquelas coisas que você fala, nossa, eu não queria ter feito isso, não queria ter comido aquele pudim todinho. Invadir a geladeira à noite. E lembra do ciclo circadiano do primeiro dia? Ciclo circadiano é a gente descobrir qual é a área do dia que a gente tem mais pulsão, mais prazer.
Tem gente que é de manhã, tem gente que é à tarde, tem gente que é à noite. Quem é à noite vai ter vontade de chegar em casa, comer, vai ter vontade de conversar, de trabalhar. Quem é de manhã é de manhã. É a área que ela está com prazer mais ativado. A gente tem que entender. Isso não pode ficar submerso dentro da gente. A gente tem que entender. Foi aqui? Não. Ah, foi aí. Todos esses sintomas aqui estão dentro do inconsciente. Medo, motivações egoístas, desejos irracionais, impulsos destrutivos, impulsos imorais. Só que o mais importante, eu só quero explicar todos para a gente chegar à lupa no que é importante para a gente. São as experiências traumáticas na infância. Para todos os saberes da psicologia, e hoje comprovado para o saber científico da medicina cartesiana, porque o Eric Kandel comprovou isso no ano 2000 e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Medicina, comprovando a existência de um local dentro do nosso cérebro que está marcado. Então, nós somos hoje o que fizeram com a gente. Tenta lembrar uma briga que você viu do seu pai e da sua mãe. Tomara que você quisera que você nunca tenha ouvido briga. Hoje, quando você escuta uma briga, a dor que vem é a mesma dor de quando você viu seu pai e sua mãe brigando. Tem gente que na hora da briga fica em pânico. Vou contar para vocês um trauma recente para vocês entenderem isso aqui. Na primeira vez que teve o assalto no shopping, eu estava lá. Eu gosto de shopping, né? Estava lá. Férias, eu fui lá com uma amiga minha, a gente estava em Guarapari, eu fui lá trocar um negócio com ela, estava lá, pertinho de onde mataram o rapaz. Sábado eu estava de novo no shopping. De novo eu estava no shopping. Quem manda ser consumista? Trauma. Estava lanchando lá perto da Saraiva com minha amiga e os pais dela. De repente teve o arrastão. Eu congelei. Eu não sabia que aquele outro assalto tinha deixado um trauma em mim até vir de novo o gatilho e bater. Eu parei, fiquei olhando para ela, falei, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer e eu sou toda para frente, né, Cássia? Super para frente. Cássia é minha xará. Então, totalmente, ela virou e falou, anda. Eu falei, para onde? E isso é o efeito de trauma. Ela falou, vai, Cássia, desce. Eu falei, mas para onde? Ela falou, onde está seu carro, Cássia? Eu falei, lá perto do Outback. Então vai para lá, Cássia. Isso é trauma. O trauma congela você. E isso, o outro assalto deve ter o quê? Uns 3 anos, né? Não me recordo. 3 anos não diluiu. Como que a gente descobre quando tem um trauma? Quando aciona de novo e você tem uma paralisia. Quando eu entrei no carro, minha perna tremia, meu corpo tremia, eu falei, eu não dei conta de elaborar aquele outro assalto. Então isso acontece todas as horas. O lance de ter esse saber diariamente que faz você rapidamente sair do sintoma. Todas as vezes que você ouve uma música que foi importante na sua infância, o que vem na tua cabeça? A cena não vem toda construída? Isso está no inconsciente. Isso aqui é o que está no inconsciente. Se um trauma recente está no inconsciente, se uma música de alguém que você namorou e que não quis casar com você, e vem toda a cena, o cheiro da comida, igual a Flávia falou, vem na sua memória inconsciente. E por que a gente continua comendo? Né, meu bem? Por causa dessas experiências. E olha o trabalho do inconsciente. O trabalho do inconsciente, pura e simplesmente, sem a gente ter esse autoconhecimento que a gente está ensinando a vocês. É como se, isso é da mitologia grega. É como se todos os dias você tivesse que empurrar uma pedra morra acima, para você mudar seu comportamento. Lê, Sayonara, o ditado, o provérbio chinês ali para mim, por favor. Mas... Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Então, o que a gente tem que começar a entender? É o que a doutora Flávia falou, que eu acho que vocês estão com a característica de um pouquinho de ansiedade. Ela falou, é só de manhã
É só de manhã por enquanto. Se a gente der conta de mudar o hábito só de manhã, a gente muda tudo. Mas como nós temos aquela característica otimista, lembra, vocês não podem esquecer que vocês são otimistas. Otimista parece uma coisa boa, mas aqui ela é negativa. Você fala, ah não, já vou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe quanto tempo vai durar? Você empurra um dia a pedra, empurra 2, empurra 3, no quarto você fala, não aguento esse negócio não. Esse negócio é muito difícil. Não quero fazer bariátrica. Porque parece mais fácil. Só que já está comprovado, né? O percentual é bem maior de pessoas que fazem bariátrica que voltam a engordar. Então, numa bariátrica, você continua empurrando a pedra. Lê para mim, Sayonara. Enquanto você não fizer o inconsciente consciente, isso irá controlar a sua vida e você chamará de destino. Quem nunca falou, ah, foi meu destino que quer que eu seja... Já que a gente está na situação de comida, meu destino é ficar obesa. Meu destino é meu marido que eu casei. Aqui, quem escolhe o marido? E por que depois reclama, né? A gente escolhe o marido, depois parece que casou na delegacia, não é verdade? Então a gente tem que começar a entender que isso não é destino. Destino é a gente estar aqui, o avião cair aqui, está amarrado em nome de Jesus, mas seria um destino. Agora tem coisa que você busca para você. E quando você busca para você, isso não é destino, isso são as amarras que vão controlar a sua vida. Uma pergunta que eu queria fazer. Eu usei o cérebro porque tudo está no cérebro. Você quer realmente quebrar as amarras que te prendem? Ou você acha que é uma tremenda balela? Ou você acha que todo psicólogo é doido? Toda a teoria da psicologia é vã teoria. Porque se você não mudar isso, você vai continuar empurrando a pedra morra acima. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que a mudança vem primeiro pela mente, para depois ir pelo comportamento. Tem uma teoria na psicologia que chama psicologia comportamental cognitiva, que ela fala toda ação, todo reflexo que vem tem uma resposta. Só que tem duas respostas juntas, a punição e a extinção. Nós temos que começar a extinguir comportamentos. Se a gente não começar a extinguir comportamentos, quem verdadeiramente está tomando copo d'água todo dia de manhã? Eu comecei com a doutora Flávia. Eu falei já isso aqui, eu vou falar. Porque se ela fala que dá para mudar, eu falei, vou ver se dá para mudar. Eu não malhava de manhã cedo, malhava 10h30. Eu comecei a malhar 7 horas da manhã. E comecei na hora de acordar e ir lá beber água. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho que beber água. É ruim pra caralho. Foi ruim no primeiro dia. Ai, eu tô um dia sim, um dia não. Por isso que a gente está aqui, né, Samara? Calma, mas eu vou chegar lá. Então, nós estamos chegando. A pedra a gente vai empurrando devagarzinho Eu ainda. ainda tô tomando. Isso. Não tomar, A água não tem gosto de nada. O que é... Sayonara, vamos fazer uma troca. Vamos extinguir um comportamento? O que é melhor? No verão, você ir à praia mais magrinha ou beber um copo d'água? Então, o que tem que fazer para ir mais magrinha? Então, o que você vai fazer? Pronto, já dominamos e extinguir o comportamento, trabalhando com a esquiva. A gente tem que botar coisas, porque, é ruim, um monte de coisa é ruim. É o lance que ela falou das papilas gustativas. Eu adoro berinjela. Em contrapartida, eu odeio chocolate. Mas isso é treino. É isso que eu estou explicando a vocês. A gente vai sendo criada dentro de uma família que não gosta de doce, o que você vai aprendendo? A não gostar de doce. Se você aprende pequenininha a não gostar, a qualquer momento você pode começar a gostar. Olha o que ela falou. Vocês têm que gravar o que ela falou para juntar com o que eu estou falando agora. A comida japonesa. No Brasil, até 15 anos atrás, ninguém conhecia comida japonesa. Não é? Ou conhecia? De repente, o prazer de todo mundo é nas casas japonesas. Vai passear onde? Não sei o quê, não sei nem o nome. Se a gente começou, virou todo mundo comer de palitinho, me poupa. Se a gente consegue comer de palitinho, por que a gente não consegue outras coisas?
Porque a gente não quer quebrar as amarras. A gente não quer, sabe por quê? É melhor empurrar a pedra todo dia para cima. É melhor a gente ter um comportamento de falar, eu não consigo emagrecer, eu não consigo, a minha genética é assim. Eu estou na menopausa. Se meu metabolismo era lento, agora ele parou. Ele está parado. Deixa eu ver por quê. É uma decisão. Ou eu vou empurrar a pedra para cima todo dia e falar, eu vou conseguir, ou não. É fácil? Não, é difícil. Mas a gente, quando consegue as coisas com a garra, a gente se sente muito mais vitoriosa. Tudo que é conquistado, a gente tem prazer. Eu tenho o maior prazer com a vida, porque eu conquisto a vida. Já repararam que filhos que não conseguem conquistar as coisas, eles ficam perdidos, vira meu paciente? É, que os pais não ensinam a conquistar. A gente tem que ensinar. Olha, o que deveria ter sido ensinado aonde? Que eu falei para vocês mesmo? Dentro de casa. Esse momento que eu estou fazendo antes é da autoanálise, é de você parar e falar assim, caramba, o que eu tenho feito com a minha vida? Eu botei a figura do terapeuta e alguém conversando, mas a autoanálise é o quê? É você olhar para você e conseguir mudar aquele comportamento. Eu vivo falando isso. Quem tem um bom amigo não precisa de terapeuta. Não precisa, mas o bom amigo que dá retorno, que fala, você está errando nisso, você está errando naquilo, e você não fica de mal, nem fala, caber amizade. Amigo verdadeiro fala as suas qualidades, os seus defeitos. Aí você não precisa procurar terapeuta. Eu não estou falando para procurar terapeuta. Se você tem coragem de olhar no espelho e falar, você é assim, Cássia, para com isso, a doida. E sair dali e falar, tá, eu vou parar. Você não precisa de um terapeuta para se tornar espelho e falar para você o que você está sendo. Porque o terapeuta é um espelho, ele fala de você. Não estou falando para ninguém procurar terapia, não. Mas saiba botar dentro de você e falar, o que eu tenho feito com a minha vida? Será que realmente eu quero emagrecer? Ou será que eu estou brincando de querer emagrecer? Porque nessas coisas que eu li, eu não tenho inteligência fotográfica igual do Dr. Augusto, não. Eu leio, não sei de quem que eu li. Eu li. Tem um escrito lá que fala, quantas vezes a gente quer uma coisa, mas na primeira dificuldade, o que a gente faz? A gente desiste. Quer verdadeiramente? Dá o segundo passo, o terceiro passo. É fácil? Não, não é fácil. Não estou enganando vocês. É fácil. E outra coisa, o paciente que é obeso, com a característica de maior peso, ele é aquele que vai justificar que ele está obeso, por quê? A minha carga genética é assim, meu pai é assim. Não é, doutora Luana? Não chega assim direto no consultório? Meu pai é assim, minha mãe é assim. A gente tem que quebrar esse ritmo na nossa vida. E eu creio que se você fizer o seu inconsciente consciente, você vai conseguir puxar o emaranhado, que às vezes a gente não sabe onde está o emaranhado, que é aquele fiozinho que o terapeuta puxa e fala assim, é isso, né? Faz isso aqui, torna esse momento que você está vindo para cá, esse investimento que você está fazendo em você, um momento de você puxar o fiozinho e descobrir aonde que está a sua questão emocional. Lê para mim, Sayonara. Isso aí é uma charge. Doutor, preciso de apoio, aprovação, compreensão, diálogo, amigos. O que me aconselha? Abre um perfil fixo. Lógico que isso aí é um deboche. Isso é uma fala do inconsciente. Quantas pessoas hoje estão fazendo do Facebook um momento terapêutico? Coitada das pessoas. Coitadas. Quando você vai para o Facebook falar, você está tirando o seu mérito. Tenha cuidado com você. Fala para você, fala para o melhor amigo, fala para o seu marido, para a sua esposa, fala para o seu filho, se você tem amizade com seu filho ou filha.
Não sai por aí falando da sua vida para todo mundo, não. Tenha zelo com você, que o perfil da pessoa que está acima do peso, ela é uma pessoa que gosta de falar demais, não é? Ela gosta. Fala aquilo que você falou para mim aquele dia que eu achei interessante. Seus pacientes chegam lá e você tem vontade que tem o quê? Logo na outra salinha, que você já até falou para a doutora Flávia, que você falou, ai meu Deus, tinha que ter. Né, Flávia? Quantas pessoas chegam lá com a vontade de falar, porque o perfil de quem come demais é o perfil de quem está na boca aprisionado. Dúvidas até agora? Que agora eu vou dar um outro passo. Recapitulei o inconsciente, agora eu vou dar um outro passo. Tem dúvida? Fala. Enquanto você não fizer o inconsciente consciente, Você não resolveu suas questões emocionais. Tem que trazer lá do baixo do iceberg para botar para cima. Tem que destruir essa barra de gelo aí. Fase oral. Libido quer dizer prazer. Libido não quer... Quem tinha a visão de libido que queria dizer sexo? Todo mundo falava, estou com a libido em alta. Ah, olha, minha libido está em alta. Falando assim, estou precisando... ter um relacionamento sexual com meu marido ou minha esposa. Libido não quer dizer isso, libido quer dizer prazer. E o Freud descobriu que ele começou a perceber que quando a gente nasce, o libido está numa área e ele vai passeando pelo corpo até chegar à libido adulta, que é a libido do relacionamento sexual propriamente dito. Esse não é o importante aqui. Mas a primeira área de prazer que o ser humano nasce é a boca. E a gente tem que começar a entender que o ser humano... Quem já teve filho aqui e percebeu que você se sentia quase uma mamadeira? Quem já amamentou? Você amamentou? Porque você se sentiu uma mamadeira do seu filho, ou um grande peito. Eu amamentei o meu filho até 2 anos. Doida. Isso é coisa de gente doida. Ele me via, parecia que ele estava vendo uma vaca leiteira. Porque no primeiro momento, o ser humano é egoísta. Ele só ama ele. No segundo momento, ele começa a amar os pais. E no terceiro momento, ele vai amar as pessoas. Agora, vamos lá, para isso aqui que é muito sério. Parece que não é, mas é muito sério. Quantas pessoas ainda estão nessa primeira fase, amando a si própria? São os narcisistas que a gente fala, que estão apaixonados por eles mesmos. Narcisista do ano 2013. Enquanto a gente estiver amando a nós mesmos, a gente não dá conta de começar a amar os pais e amar o outro. A prova é que a gente ainda está com comportamento de até 0 a 2 anos. O comportamento egoísta é um comportamento de quem está preso na fase oral, de quem está com a oralidade na boca. É triste falar essas coisas. Eu sei que hoje eu estou falando as coisas que é chato, né? Acho que eu vou embora, não vou falar mais não. Mas tem que falar, a gente tem que entender. Toda pessoa que tem uma fuga para a comida, ela tem uma probabilidade de estar aqui, ó, amando a si própria. Porque a criança é assim, até 2 anos. Quem tem filho até 2 anos? Aqui ainda. Mas há pouco tempo. Ele é egoísta, ele quer você para ele. Aí você cresce. Você tem que deixar de ser daquele jeito, senão você não consegue entender que você está preso na boca. Essa é a teoria rápida, não vou nem explicar muito, só para vocês entenderem. Até 2 anos, o menino e a menina é apaixonada tanto pelo pai quanto pela mãe. De 2 a 3, também, só que aí chama fase anal. O prazer do ser humano está na produção dos esfíncteres. Esfíncter é as fezes. Esfíncter é o nome científico de fezes. Vocês já repararam que as crianças de 2 a 3 anos, quantas elas falam, mamãe, olha a produção? Eu não vou falar disso, é só para vocês entenderem. A terceira é a fálica, quando a criança descobre o pênis e a vagina. O menininho, seus meninos devem estar com 4 anos, devem estar nisso. O Léo deve estar descobrindo que ele tem um pênis, né? E ele que é... Hã? Olha... É porque ele é gêmeo, então ele descobre porque ele tem um companheiro da mesma idade. E ele vai falar, olha o que acontece nessa fase fálica. A menininha olha para ela e fala, meu Deus, tiraram meu pênis. O menininho fala, meu Deus, a qualquer momento alguém vai tirar meu pênis. Aí chama a angústia da castração. E aí vai para o complexo de Édipo. Para a teoria do Freud, todas as anomalias sexuais estão aqui.
é quando a menina está muito se relacionando com o pai e o menino está muito se relacionando com a mãe. Que aí é o famoso complexo de Édipo. Daquela novela, lembra? Da Jocasta e o Felipe Camargo, Vera Fischer? Aquilo é da mitologia grega, da onde Freud pegou. Essas para baixo eu não vou explicar muito, porque não vem o caso aqui. Eu só queria mostrar para vocês como é sério isso. Nós vamos explicar aqui o tchucu-tchucu. Todo bebezinho é lindo, né? Só que a gente tem 2 prazeres quando a gente nasce. O prazer, até 6 meses, é o prazer de sugar e depois é o prazer sádico. De 6 meses a 2 anos, que a fase oral tem que acabar com 2 anos, e acaba. Vocês acham que acaba? Se a gente está acima do peso é porque a gente não saiu dessa fase ainda, né, Sayonara? Ó, perfeito esse raciocínio seu. É exatamente isso. E a gente... Já viu criancinha que você tem vontade de morder? Olha onde você está presa. Ai, que vontade de morder a sua bochecha. Quantos anos você tem emocionalmente? 2, Sayonara. Esse é o raciocínio. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio que a Sayonara está conseguindo? Deu vontade de morder alguém, você está com quantos anos? Ai, meu Deus. Chupeta, mamadeira e fralda descartável na próxima vez. Tenso, né? Ai, não, eu já tenho 37 anos. Tem, cronologicamente. Mas emocionalmente, você tem quantos anos? Não aceito ter 2, eu já tenho 14. 14 já está apaixonada por todas as pessoas, não tem o prazer egoísta, já dá conta de entender que as vidas são feitas de sacrifício. Sayonara, você consegue se sacrificar e tomar água todo dia de manhã? A partir de amanhã você vai conseguir, né? Mas até hoje? Então hoje você chegou aqui com quantos anos? 2. Amanhã você já vai fazer 3, né, Sayonara? É assim, não é nascer de novo e continuar, mas é rapidamente você entender e sair do sintoma. E essa pulsão, esse prazer, que é tudo sinônimo. O primeiro instinto que o ser humano tem é de fome. Ele está na barriga, tranquilo, recebendo todo o alimento como? Pelo umbigo. Aí ele nasce. Aí ele fala, ai meu, bebê, não é eu adulta. O bebê nasce e fala, cadê o alimento? Onde que tá? Eu tô com fome, alguém vai me dar? Não vem mais nada pelo umbigo? Isso é parafraseando o pensamento de um bebê que não é desse jeito, só para vocês entenderem. Aí ele começa a chorar. A mãe enfia o peito. Aí ele descobre o quê? Que quando ele... O que acontece? Tem peito. Foi a primeira linguagem para alimentação que ele fez. Ah, então eu chorando tem peito. Aí o que ele descobre? Que ele vai fazer o quê toda hora? Aí ele chora. Ele tem hora que chora porque está com dor. A mãe dá peito. Tem hora que ele chora porque está com xixi na fralda, está incomodando, está dando assadura. A mãe dá o quê? Tem hora que ele chora, que ele fala, ele fez número 2. Aí a mãe dá o quê? A mãe não entende que ele não precisa só de comida. Isso não é uma mãe. Quem é mãe aqui? Seus filhos quando choravam, o que você fazia, meu bem? Peito uma madeira, não é? Você, meu bem. E terrível, todo mundo. A gente pensa que o bebê chora porque ele descobriu que chorando a comida veio, no primeiro choro. Como ele tem a inteligência, já nasce, ele não vai aprender a inteligência quando ele tem 18 anos. Ele já tem a estrutura cerebral dele formada. Ele vai aprimorando, que tudo a gente vai aprimorando. Hoje, com a comprovação dos neurônios espelhos, é maravilhoso que até os velhos podem aprimorar. O que é neurônio espelho? Você tem um, tem o outro, faz espelhamento, você pode aprender tudo. Isso é maravilhoso. Só que o bebê, ele descobre que chorando ele vai ter comida. Aí o que a mãe, que é o latino quer... Você chega na casa do latino, nós brasileiros somos latinos, depois na América Central para baixo todo mundo é latino. Te chama o quê, geralmente, para fazer o quê? Fala, vai lá em casa para a gente conversar. Aí você chega lá, tem o quê? Comida. Você vai na casa de alguém, você come um pouquinho, você fez o quê com a pessoa? Desfeita. Aonde que você aprendeu isso? Quando você chorou.
O primeiro dia que você chorou, sua mãe veio ou com a mamadeira, algumas mães não têm leite, ou veio com o peito. Foi a primeira linguagem que você teve. Aí você já está fixada na fase da oralidade. Porque você chora e não é às vezes comida que você quer. Só que como que a gente percebe que a pessoa ficou fixada? A mãe, ela é o espelho para o filho. É com a mãe que ela vai aprender, a criança vai aprender todos os passos para o adulto. É com a mãe. E se a mãe tem um pouco de desequilíbrio emocional? O que a criança vai aprender? Vamos falar de hoje, que aí vocês pensam em vocês. A mulher foi para o mercado de trabalho, bendita, ela tem ido para o mercado de trabalho, depois dos anos 50, Revolução, o homem voltou mutilado de guerra e ela foi para o mercado de trabalho. Isso é a história. A gente entrou no mercado de trabalho há bem pouquinho tempo, tem uns 60 anos só. Só que ela deixou quem? E aí, ela começa a dar os efeitos compensatórios. Ela está trabalhando, o que ela está colocando em troca? Se ela não pode dar ela, quem que ela está dando? Algo mais profundo. Ela começa a dar trocas materiais por aquilo que tinha que ser de afeto. Nós somos a geração. Hoje a gente fala que é geração XYZ, mas já está mudando. Essa foi até mais dos anos 2000, mas já está mudando. Essa geração de hoje, a geração high-tech, é uma geração que acha que o afeto está sendo colocado nas coisas. E nós, que temos 40, 30, 20, 50, a gente não é dessa geração. Mas a gente tem que começar a entender que a nossa mãe, quando a gente tinha ali até 2 anos, lembra, a responsabilidade maior era da mãe. Não estou culpabilizando ninguém, mas a gente tem que entender. Não é para também chegar em casa e falar, sabia que a culpa estava em você. Não é para isso. Isso é a maior tristeza fazer isso. A mãe fez porque ela deu o que ela tinha de melhor. Ignorância é quando não sabe algum saber novo. Então ela deu porque ela ignorava o saber. Mas aí a gente agora, o que a gente tem que fazer? Assiste o filme 2 Vidas, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Mas a gente tem que entender e falar assim, ai meu Deus, eu estou realmente preso na fase oral. Toda vez que eu tenho uma angústia, não dá vontade mais de chorar, porque eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas dá vontade de ir lá e comer. Não é, meu bem? Não é exatamente assim? Chorar não pode, porque você cresceu, não pode. Você fala, não vou chorar, pega mal. Aí você abre a geladeira, fica olhando. Já reparou que quando você está meio angustiado, você abre a geladeira para olhar, para pensar? Ou é só eu que faço isso? Todo mundo, né? Adolescente abre a geladeira e fica pensando. E adulto também. Já reparou quando você está triste? Experimenta reparar isso em casa. Está triste? Para onde você vai? Seu corpo vai te levando para onde? Para onde? Pode falar, confessem. Para a cozinha. Para a cozinha. Por quê? Porque você está com vontade de chorar. Quer mamar. Você aprendeu. Foi um aprendizado gradual e constante. Só que isso não aconteceu assim, ó. Ah, aconteceu, surgiu. É dia após dia, dia após dia. Começa a observar as famílias que têm filho pequenininho, se as mães não fazem isso, elas estão com o filho pendurado no peito. Vocês conhecem alguém que está... Você conhece? Que está com o filho pendurado no peito direto. Já pensou você falar, seu filho pode não estar querendo peito, ela pode estar querendo só abraço. A mãe vai achar que você está o quê? Aprendendo coisa errada. Porque, na verdade, algum choro da criança, ela estava querendo isso aqui, ó. Por que o aleitamento é obrigatório? É pelo colostro, é o primeiro alimento, tudo isso a biologia explica, a ciência explica, mas é também pelo afeto, é botar o bebê aqui coração com coração, ó. E hoje a gente está vivendo uma era que as mães estão assim no berço, o bebê lá no berço, lá embaixo, e ela dando a mamar. Essa criança é aquela figura do columbiano. Ela está com a grande probabilidade de se tornar um adolescente obeso, um adulto obeso, e depois não conseguir mais voltar.
Mas o bacana é que a autoanálise faz a gente voltar. Vamos ver algumas fixações na fase oral? Olha só. Quem tem a característica de insegurança, que precisa ser cuidado, tá com até 2 anos. Toda vez que eu falar fixação na fase oral é porque a gente tem até 2 anos. Quem fuma, quem bebe, quem usa drogas. Aí você já deve estar falando, eu não faço nada disso. Então tem mais. Quem fala demais. É professor, tá preso na fase oral. Senão ia ser outra coisa, ia ser escritor. Eu tenho maior vontade de escrever, mas eu sei falar mais do que escrever, estou preso na fase oral. Não tem só coisa ruim, tem coisa boa também. Mas você tem que entender que você está preso ali. Quem gosta de xingar? Quem gosta de xingar? Só lá fora que tem gente que gosta de xingar, né? Aqui ninguém gosta de xingar. Quem gosta de xingar está preso na fase oral. Aquele que enche a boca para falar aquela palavra. Aí a boca está cheia. Quem gosta de morder, eu já falei. Quem rói unha. Quem come tampa de canetinha. Ai, meu Deus do céu. As canetinha Bic estão todas sem tampa já. O bebezinho, ele vai botar tudo que ele vê na boca. Tudo. Aí a gente cresce e quer botar tudo que a gente vê na boca. A gente é um bebezinho. Os traços fundamentais, que eu já falei no início, de quem tem prazer aqui, é o otimismo e a determinação. Mas por que não emagrece se é otimismo e dependência? Por que não emagrece? Se é otimista? Porque tem do outro lado a dependência. Você já sabe, né, que eu já falei no primeiro dia, a motivação é interna, o estímulo é externo. Já pensou? Quando sai o estímulo, o que acontece com você? Motivação é de dentro para fora, é motivo para ação. Estímulo é vai. Por isso que a gente fala que salário não motiva ninguém. Porque ou a pessoa tem vontade de vencer ou não tem. Não é o dinheiro que tem que te motivar. Isso é típico de pessoa que fala, quando eu ganhar 300 milhões, eu vou ser feliz. Aí vai precisar de 300 milhões e um. Porque algo interno não foi construído. Está preso na fase oral. Sabe aquelas pessoas que constroem um castelo? Aí acaba de construir, 4 dias depois fala, acho que eu vou construir outro castelo ali. Está preso na fase oral. Olha quanta pessoa presa na fase oral, pelo amor de Deus. O mundo está preso na fase oral, né? Sabe aqueles adultos que não são organizados? Meu Deus do céu, o negócio está pegando agora. Não fique falando, sou eu. Ele não tem a organização porque ele não sabe digerir. E digerir está em qual fase? Sempre falta alguma coisa. Ele está sempre insatisfeito, é o consumista inveterado, tem comportamento voraz, porque tudo está na boca. É uma fome terrível que ele tem na boca. Tudo está na boca. E é a tendência ao exagero. Agredir, já falei. Quem já ouviu falar de xiste? Xiste é uma palavra alemã que quer dizer deboche, gozação. Todos os humoristas, todos sem exceção, eles são xistosos. Eles falam brincando o que eles queriam falar como? Todos. Quem já viu Porta dos Fundos? Todo. Eu vejo todos, maravilhosos. Eles são extremamente xistosos. Eles falam coisas profundas de uma forma xistosa. Então, quando a gente é xistoso, quando a gente faz brincadeirinha, você olha e fala, é verdade. Já estou dando a dica. Falou brincadeirinha, fala, ela acha. Então, vocês não podem me falar, tá? Você falou já para alguém que é brincadeirinha? Não? Outra, para a gente encerrar. Hoje, as crianças, é óbvio que tem uma coisa biológica da questão do alimento, do refluxo. Mas já reparou, quando você está adulto e você tem refluxo, que você está botando para fora aquilo que deveria estar para dentro?
Será que não é a sua oralidade, que tem uma característica psicológica da oralidade, que está fazendo você querer colocar para fora? A bulimia é aquela pessoa que bota para dentro e depois ela vai lá, bota para fora, força a saída do alimento. A anorexia, quando você tem um despertencimento, você perde totalmente o peso. E a coisa triste da anorexia, isso é comprovado com estudos científicos. Toda anorexia, ela tem uma história para trás com a mãe, que a mãe não passou os valores para ela, então ela está o tempo todo com um valor punitivo para a mãe. O bulímico, ele às vezes nem é obeso, porque ele bota muito para fora, mas ele vai vir desenvolver várias coisas no estômago. Quem cobra perfeição não é o pai, é a mãe que nutre. A mãe é nutritiva. E às vezes, olha só, quantas vezes a gente erra com os nossos filhos, ou erraram com a gente. A menina chega perto da gente com 12 anos, totalmente insegura, e pergunta pra gente como mãe, mamãe, como eu estou? Você fala, você tá horrível, olha o tamanho dessa pança. Você pensa que você está fazendo pro quê? Pro bem, não é, Sanara? Você acabou de matar sua filha vai, pá, cai. Você tem que falar, filhinha, que olho lindo que tem você. Busca uma pinta. Se a menina tiver uma pinta linda, fala da pinta. A gente pensa que criticando, a gente está construindo, a gente está matando a pessoa, a gente está jogando ela dentro do inconsciente. Quando alguém chegar para você e falar, que tal, eu estou bonita? Você fala, nossa, está linda, mesmo que você não ache. Ah, mas eu não sou hipócrita. A pessoa está perguntando porque ela está insegura, senão ela não perguntava. Eu não pergunto nada a ninguém, que vai que vem a verdade. Não pode perguntar, não. Tem muita gente doidinha aí. Não, tem que ser sincera, tem que ser sincera. Quem fala demais, ofende demais. A pessoa pode estar um dente aqui só. Se ela perguntar, Cássia, eu sou bonita, eu falo, que dente bonito. Pra quê? Pra quê que eu vou falar que a pessoa é feia? E nossas mães, como elas nos destroem, pensando que ela está construindo a gente. E aí a gente fica preso na oralidade. E aí, a nossa droga se torna o quê? A nossa droga não é o crack, não é a maconha. Eu tive na Ana Beatriz com a Cássia nessa semana. Cássia não gosta de tirar foto, mas eu ia falar, ela estava tirando a foto. Nós fomos lá. Ana Beatriz é a médica desses séries de livro, esse best-seller maravilhoso, ela é sensacional. Você chama ela de doutora Ana Beatriz, ela fala, me chama de Bia, tipo carioca. Ela falou uma coisa, a maconha hoje, se fosse nos anos 70, todo mundo poderia usar maconha. Hoje a maconha está pior do que o crack. Hoje a comida está pior do que a maconha. As questões estão piorando. Isso fala dela, que é uma estudiosa, ela é científica nessa área. Vai ter uma minissérie agora que a Rede Globo vai fazer com a Glória Pérez, ela que vai estar escrevendo junto com a Glória Pérez, de um perfil de um cara americano que era psicopata. Então, quando ela vai e fala certas coisas, eu fico meio de cara, porque é bom aprender com quem está estudando. E ela fala, hoje é a droga que está matando as pessoas, é a droga que está na mesa. O crack também está matando. A nossa geração está virando uma geração de zumbis. Vocês já repararam? É de cortar o coração. É de cortar o coração. É de cortar. Quem se compadece do outro não suporta. Eu não suporto ver um usuário de crack. Que corta aqui dentro. O que a gente está fazendo para mudar a nossa história, para mudar a história da vida? Eu sou extremamente utópica. Eu sou uma pessoa que eu trabalho pelo prazer. Meu prazer é trabalhar. Eu troquei a boca de comida pela boca do trabalho. Hoje eu como os livros. Quem gosta de ler está comendo os livros. Mas você tem que trocar por coisas boas. Qual é a troca que você vai fazer na sua vida, já que você descobriu que você está presa na fase oral? Qual é a troca que você vai fazer? Aí você deve estar falando, eu não entendi muito bem tudo, está tudo muito confuso. Por isso que esse é o último slide. Não fiz agora a interrogação, não. Porque no mês que vem, ou dia 19, que o Guto depois vai trazer à tona qual é o dia da próxima palestra, a gente tem que ser uma pessoa motivada para a vida. Por favor,
Saiam daqui falando, eu vou mudar a história da minha vida. Eu não quero ser mais essa pessoa que come e depois fica com raiva porque comeu, porque não consegue entrar no manequim 44, porque só entra no 46. Muda, dá um passo. Eu sou otimista, muito otimista. Só que eu sou uma otimista crédula. Eu sei que ninguém muda assim. Eu sei que a motivação é algo interno que tem que ser construído. Mas você tem que ter a vontade. Não espere do outro a vontade. Ah, meu marido não me apoia, nem o meu. Ah, meu filho não me apoia, nem o meu. A minha mãe não me apoia, nem a minha. E quem te apoia? Eu. Olha que coisa boa. Já pensou se você precisa o tempo todo elogio do outro? Aí você fala, oi, você vai me elogiar? Não, já estou mal-humorado. Aí você fala, meu Deus, quem é você? Vai me elogiar? E você? Pensa que depende só de você. O espelho é o melhor terapeuta que existe. Se você chegou no espelho e viu que está ruim, é porque está o quê? Bom? Ruim. Aí você sai querendo que o outro te aprove se você não consegue se aprovar. Muda a sua história. Faz o teste do temperamento, por favor. Tenta descobrir qual é o seu temperamento. Faz aquele teste do ciclo da autossabotagem, por favor, vê o que está te sabotando. Faz o teste de hoje da autoestima. Tenta descobrir. Esse é o processo de autoanálise, de autoconhecimento, de descoberta do eu. Quanto mais você vai descobrindo quem é você, mais você vai ficando forte, você não vai ficando fraca, você vai ficando forte. A gente é forte quando a gente sabe onde a gente é fraco. Aquele que fala, não gosto de mexer com o meu defeito, não, sai correndo na hora do defeito. Tem que saber o seu defeito, porque aí você tem controle. Aí você não vai ser só otimista, você vai ser um cara controlado para a vida. Eu gosto muito de um autor de autoajuda, que é médico, psiquiatra, pós-doutorado, Roberto Chiniachik. Ele fala que a vida é para campeão. O pódio só tem um lugar para o campeão, mas esse lugar é o meu. Eu estou lutando para ser campeã. E vocês? Ah, mas você vai ser campeão, eu estou numa corrida, você está em outra. Não preciso correr a minha corrida. Corre a sua corrida, crie o seu objetivo. O que você quer? Nosso projeto acaba em maio. As palestras acabam em maio, o ciclo acaba em maio. Você quer emagrecer quantos quilos? Coloca, escreve agora. Agora vai ter as metas para o ano de 2014. Metas mensuradas e escritas são metas que vão ser cumpridas. Escreve, eu quero emagrecer 3 quilos, eu quero emagrecer 500 gramas por mês. Tenta. Ah, mas eu descobri que eu estou presa na fase oral. Que ótimo! Que ótimo que você descobriu. Hoje era para ficar desse jeito. Você ficou com dúvida? Tem que ficar, vocês têm que ficar com a dúvida. Ficou com as dúvidazinhas? Na próxima vez a gente vai esclarecer outro ponto da fase oral. Questões? Fala, meu bem. Pode perguntar. Tá igual uma menininha de 2 aninhos me olhando assim com esse olho. Eu vi uma menininha aí, lourinha, bonitinha, de olho azul. É difícil, né? É difícil, mas é possível. Tem alguém que tem dúvida? Fala, Sayonara. Não. Você está com a carinha de querendo perguntar? Quem tem alguma coisa a perguntar? Ninguém? Ou eu expliquei tão ruim, ou eu expliquei tão bom. Eu não acho que eu deixei ninguém sem dúvida, não. Tem que ter deixado um pouquinho de dúvidas. Com medo de perguntar dúvida. Então pergunta a dúvida. É o seguinte, eu falei aqui no início, né?
questão é essa aí. Como Só sair um dessa minutinho, Fábio, deixa eu só falar um negócio para você. Isso aí é uma autoanálise sua. Ninguém percebeu Não, isso. Não, pela fala, né? Não, Porque, aqui. Era para fazer só do café. Mas isso não é ansiedade. O nome disso. Sabe o que é ansiedade? O nome disso não. Esse nome disso é apressadinho. É. Não, não é trocar, não. A gente tem que nomear as coisas. Ansiedade é quando a gente antevém o futuro. Angústia é quando a gente antevém o passado. Ansiedade é algo que faz você sofrer por algo que não existe ainda. Então, o que você teve foi um comportamento bem sanguíneo, apressadinho, impulsivo. Não é nem ansiedade, porque ansiedade, um pouquinho de ansiedade é boa, que faz a espécie procriar. Todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade. Todo mundo, na hora que vai para casa, olha a rua escura, dá uma olhada assim. Será que dá para entrar? Isso é ansiedade, normal. Agora, se você está assim, não tem ninguém, mas eu não vou abrir o carro, não. Vai que surge. Só um minutinho, deixa eu explicar. Vai que surge alguém. Aí você fala, não, acho melhor voltar que vai surgir. Isso é ansiedade, algo que te paralisa. E a gente tem que entender o que é ansiedade, senão a gente fica achando que a gente é ansioso. Aí eu estou só aproveitando que você falou, não, todo mundo viu que eu sou ansioso. Ninguém viu. Só que você se sentiu constrangido porque você gosta de falar. Aí quem gosta de falar, quem fala muito, o que acontece com quem fala muito? Não. Quem fala muito se expõe muito. Ah, meu Deus, mas esse ditado do Bom Dia Cavalo, trocando em miúdo. Então, você talvez tenha que controlar a sua vontade de a oralidade o tempo todo sair. Então, o que você vai fazer com essa vontade que você tem de mudar? É isso que você vai responder para você, né? Para mim, não. Porque responder para mim não adianta, nem para a Flávia, nem para o doutor Augusto, para a doutora Flávia e o doutor Augusto. Você tem que responder para você. Eu estou disposta a mudar? Realmente eu quero ser uma outra pessoa? Eu quero ter esse corpo que eu estou querendo tanto ter? Porque o que vai te dar força está dentro de você, não está dentro de mim, não. Eu estou aqui só estimulando vocês. Quem vai se motivar é cada um de vocês, que amanhã vai tomar água quando acordar. Vai dormir com um copinho do lado. Aqui, já foi falado já desde a terceira palestra para trás. Bota o copo hoje à noite do lado no criado mudo. Na minha casa não tem criado mudo. Bota no chão. Porque a gente adora arrumar uma desculpa, né? Não tem chão. Toda casa tem chão. Não é a casa do Toquinho, que não tinha teto, não tinha parede, não tinha chão. Não arruma desculpa, não. Se a gente arruma desculpa, o que vai acontecer com as coisas? Hã? Fala, meu bem. Pode perguntar. Às vezes, a gente quer uma coisa, mas conscientemente não quer. Isso. Perfeito. Como que a gente descobre se Você a já- gente realmente quer ou não quer? Aqui, se você já viu que inconscientemente você não quer, é porque você quer. Só que você tem forças que estão te puxando. Aí você vai ter que puxar. Se conscientemente a gente quer, mas É possível. Eu estava pensando, ela falando que detesta beber água. Se todo o problema do obeso fosse beber um copo de água, que o que eu mais gosto de fazer é tomar água de manhã. Como que é seu nome? A água é questão da disciplina. Porque o objetivo não é simplesmente você tomar água, porque a água vai te fazer bem. Então, O objetivo é você se disciplinar a criar rotinas durante o dia que te levem a fazer todo o restante da dieta da maneira certa. Então, eu estava pensando, como que para ela vê de um jeito e eu vejo. Mas nós somos menos seres. esse problema. Como que é seu nome? Fala seu nome. Márcia. Presta só atenção numa Mas coisa. você entendeu qual é o Eu objetivo? entendi. A questão não é se você vai beber água, você vai emagrecer. Não é isso. A questão é a rotina que eu quero que você crie, entendeu? Márcia, sabe que a grama do vizinho sempre é mais verdinha? Sabe que o casamento do outro sempre é mais feliz? Eu acho que o casamento de Flávia e Beta é maravilhoso, de Cátia e Guto são os melhores. O meu, pau come.
Lógico que eu não acho, estou brincando. Aí eu olho para eles e falo, nossa, os casamentos deles lá, o Augusto é o melhor marido, o Beto é o melhor marido, meu marido é monstro. Porque eu estou olhando de longe. É mais ou menos o que você perguntou. Se tudo fosse beber água, aí você já falou, meu problema não é beber água. Mas seu problema, você está aqui, se você está com um pouquinho de massa adiposa, a célula sua tão adiposa, é porque você não tem a disciplina. Então você tem que sair daqui falando assim, eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que ter a disciplina. Aí a doutora Flávia, quando coloca água, ela coloca água para criar o hábito. Nós precisamos criar novos hábitos. E novos hábitos têm que passar por aqui, ó. Eles não passam só por aqui, eles passam de dentro para fora. E para de olhar o outro. É mais fácil para o outro, é difícil para todo mundo. É difícil para... Ela falou que beber água é difícil, ela botou o mesmo grau de dificuldade que você colocou. É difícil para todo mundo. A vida é difícil. Quem falou que a vida é fácil, mentiu para nós. Se contaram para a gente que a vida era fácil, está todo mundo mentindo. Quando a gente vive, eu aprendi isso com o doutor Augusto, o bebê quando nasce eu não sabia. Ele falou um dia nas nossas reuniões, quando você acorda para a vida, quando sai da barriga da mãe, respira, a grande probabilidade de morrer. O bebê não sabe respirar. Imagina, a gente aprende a respirar. Vou falar uma coisa de alta ajuda, mas eu acho que vale. Eram 3 milhões de espermatozoides. Você é a vencedora. Você já desbravou lá, ó. Então não vê com essa coisa meio melancólica que você está vendo, não. Vê do contrário. Vê que você vai conseguir. Amanhã é o primeiro dia dos restos da sua vida. Outra frase bem comum. Mas se você falar assim, vai começar amanhã. E depois no outro dia, vai começar de novo. É transformar esse otimismo que a gente tem em algo disciplinado. Porque o que faz a gente engordar não é a falta de otimismo, é a falta de disciplina. É difícil para todo mundo, Márcia. Para todo mundo. Ah, não, mas para Gisele Bündchen é mais fácil, que ela mora naquele castelo. É difícil para ela também. É para todo mundo, a vida é difícil. A vida não é fácil. Eu gosto de um monte de frasezinha feita. A vida é mole para quem tem dureza. A vida é dura para quem é mole. Então, pega, bota... Tem dia que eu acordo, Márcia, eu estou na menopausa, eu tenho 53 anos. Tem dia que eu acordo e falo, hoje eu vou morrer. Estou muito triste. Eu falo, não, hoje é o dia que eu vou me jogar da janela. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Porque eu acordo assim, eu falo, não, hoje eu quero dormir o dia todo. E debaixo da cama, de preferência. Aí eu falo, que isso, dona Cacilda? Vamos levantar daí. Não é fácil. Viver não é fácil. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem marido rabugento, todo mundo tem esposa biruta, todo mundo tem filho mal criado, ou filha. Todo mundo, o problema... Ser terapeuta é a coisa mais fácil do mundo. A pessoa chega e fala, meu marido não sei o quê. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, muda o foco. Sai daqui com esperança. Esperança, o radical de esperança é esperar uma ação. Espera a ação da vida. E olha para mim, você vai conseguir.